5 formas de controle social, 5 formas de controle de pessoas, 5 formas de controle da sociedade. Hoje nós vamos falar um pouco sobre esses 5 itens para que a gente possa entender por que aqui na Escola de Poder a gente trabalha muito com esse tipo de pensamento. E, sem dúvida nenhuma, eu acho que já é do seu conhecimento que a primeira forma de controle de pessoas é através do medo. Em todos os lugares, no seu trabalho, na religião, sempre há 2 formas básicas de controle, né? Uma é a liderança correta e outra é a liderança com medo. Normalmente você vai ver, e você já presencia, a liderança pelo medo. Essa é a mais fácil, é a mais ilusória. A pessoa, de certa forma, ela coloca a ideia de que ela tem um controle sobre você. E o pior de tudo é quando você acredita nisso. Se torna uma crença, então você não consegue se desvencilhar deste fator, o medo. Quando nós falamos que nós temos que seguir a Deus, pois o contrário é um inferno, é um fogo, é uma dor eterna, você está, na verdade, não conhecendo a Deus, você está conhecendo o medo, você está conhecendo o inferno. E, na verdade, se o inferno te move, você ainda não está vivendo esse amor, não está vivendo aquilo que a proposta do conhecimento espiritual traz, né? Que é esta segurança, que é esta paz. Então, todos que se valem do medo acabam basicamente sendo instituições, ou seja, você vai ver o medo em grandes empresas, em grandes clérigos religiosos, porque quase sempre há uma ameaça subliminar por trás, que faz com que a coisa ande. E a coisa andando, nem sempre ela é manipulada para o caminho correto. Nem todos os segmentos religiosos estão corretos, mas se utilizam do fator medo. E a pessoa, por muitos anos, ela demora a diluir e a entender. Tanto que quando alguém se desliga deste medo, raramente ela quer voltar. Quando alguém sai de um segmento, por exemplo, religioso, que detinha o controle, né, da pessoa dela pelo medo, normalmente ela não volta mais. Ela não consegue voltar porque esse mecanismo não funciona mais. E como não há a liderança positiva, que a gente vai falar no final aqui, né, como um bônus aí para vocês, no momento eu quero me ater a 5 formas de controlar pessoas, para que você entenda. Então, o primeiro é o medo. Vamos ao segundo. Olhar aqui na minha anotação. O segundo medo social hoje, muito utilizado, gente, mas muito mesmo. Se você está nessa, vá gradativamente vencendo, pois somente vencendo essas 5 formas de controle, a gente começa a ter poder sobre as nossas decisões. A segunda é dívida. Se você quiser ir anotando ou assista o vídeo de novo para você entender. Isso aqui, gente, está muito presente na nossa sociedade. Quando nós fazemos a pessoa ficar endividada, de certa forma, nós nos tornamos ela escravo de qualquer situação. Às vezes você vai ficar num emprego por mais tempo que você gostaria por dívida. Aposentados muitas vezes chegam à aposentadoria e continuam a trabalhar na mesma empresa porque estão com dívida. Quais são os mecanismos na sociedade que geram essas dívidas, maiores dívidas? Moradia, carro, talvez casa, carro, apartamento, como diria Hélio Couto. E isso pega você de jeito. Nós temos aí financiamentos, por exemplo, conheço amigos que têm financiamento na Caixa Econômica Federal e que pagou por vários anos. Então ele recebeu um dinheiro da empresa de fundo de garantia e falou, bom, vou lá, vou quitar o meu imóvel, né, minha casa, meu financiamento. Qual foi a surpresa dele? A dívida que faltava para quitar era o valor do imóvel que ele tinha no começo financiado. Então, durante acho que 7 ou 8 anos, ele tinha pagado somente juros.
7 anos de trabalho para pagar juros. Isso não é uma forma de controle da pessoa? Pense bem comigo. Então, endividar a pessoa é escravizá-la. Ou seja, a pessoa que começa diferente, investindo de maneira correta, e numa certa idade da vida dela, ela consegue um controle do seu dinheiro, uma forma de viver barata, simplificada. Talvez, como eu sempre prego aqui, o minimalismo é uma libertação. E o minimalismo vai ajudar você a vencer essas cinco formas de você controlar pessoas. Ou seja, você não vai ser tão controlado. Porque o medo vem, muitas vezes, de não pagar o item 2, né? Muita gente tem medo, hoje, de não conseguir honrar os seus compromissos. As pessoas são honestas, elas querem pagar as suas contas, querem pagar as suas dívidas. Mas, infelizmente, o que acontece, nós temos que entender que quando uma pessoa tem dívidas, ela fica pensando como eu vou alimentar a minha família no próximo mês. E vamos entrar ao terceiro item para vocês, né? Aqui que já entra nesse assunto que eu falei para vocês. O que acontece? É a escassez. Ou seja, eu tenho a ideia, escassez de dinheiro, escassez de alimentos em minha casa. Então, uma coisa, o medo ele vem, medo de pagar minhas contas, minhas dívidas, porque eu as fiz. Uma vez que eu fiz dívidas, eu começo a ter medo de não pagar, medo de perder o emprego, medo de tudo. Então, assim, fico assustado com essa quantidade de juros. Então, eu estou sendo controlado. Continuando, a escassez talvez ela seja uma das maiores ferramentas impregnadas em nosso subconsciente. Nós temos muito, mas muito medo da fome. Você não tem a noção do quanto que a gente teme a fome. Ela está enraizada devido a tudo que a humanidade passou, ela já está dentro da gente. Não há uma família que não tenha antepassados que não tenham passado necessidades, e necessidades graves, fome, né? Miséria, talvez quase chegando à miséria. Muitas famílias passaram por tempos de penúria, em que só comiam determinados alimentos, não tinham acesso a outros alimentos com mais proteína. E aí isso gera no ser medos que vêm desde a infância, porque além disso, lembrando que nós temos aqui os nossos pais, os nossos pais, que foram falando frases do tipo, olha, cuidado, tem que ser assim, senão nós podemos cair numa dessas aqui. Então, desculpa, nós temos que compreender que são essas 5 formas, estou explicando elas para vocês justamente para depois chegar no bônus aqui. Tem um bônus aqui, que é o 6º item, tá? São ferramentas que eu posso utilizar, que qualquer pessoa do mal se utiliza, que é essas ferramentas. Então, qualquer frase desse tipo, olha, você pode, o que você vai fazer para pagar suas dívidas, né? Pense bem. Então você jamais vai pedir um aumento salarial, uma valorização no seu trabalho, né? Porque você tem medo de não honrar compromissos. E depois vem o medo, né? Como na pirâmide de Maslow, a gente tem medo de faltar alimentos, comida na nossa vida. Por quê? Porque a gente não vai ter uma independência pessoal, que é o que nós vamos falar daqui a pouco. Deixa eu falar o 4º item para nós dar um fechamento. O 4º item, para a pessoa que já está controlando tudo isso aqui, já tem uma certa segurança financeira, hoje é utilizado o entretenimento. Ou seja, a sua atenção é cara. A sua atenção hoje, ela é o maior produto. Eu falei de um documentário que tem na Netflix falando sobre as redes sociais. Você pode usar redes sociais? Claro que pode. Você não é um ser das cavernas, né? Você tem um celular na mão, você pode assistir bons vídeos igual esse que você está assistindo. Afinal, o vídeo até aqui já trouxe algumas informações para você. Então se inscreva no canal,
deixa aquele like maroto aí e compartilhe com algum amigo que queira um papo cabeça, um papo elevado, uma conversa diferenciada. É aqui no canal HP Akhenaton. Aqui não é entretenimento, aqui é conhecimento, conhecimento de causa, escola de poder, tá? A escola de poder você vai encontrar aqui. Entretenimento. Então hoje eu coloco, você vai abrir um Facebook hoje, um Instagram, quando você abrir essas redes sociais, quando você olhar no relógio já foi 20, 30 minutos e você quase não fez nada, né? Agora, olhar essas redes sociais num segmento que você acompanha, que você pega, por exemplo, eu vou entender sobre uma área, você se inscreve em canais e grupos que tem aquele segmento, trará grandes informações para você sobre aqueles projetos que você precisa para melhorar a sua maquete pessoal. Então, se eu quero, por exemplo, um motorhome numa Kombi, há grupos em Facebook, Instagram, que andam de motorhome com Kombi, então eu vou saber quanto custa, o quanto que eu tenho que trabalhar para juntar esse dinheiro, né? Tenho que criar foco, objetivo e municiar-me de várias informações, de boas informações. É uma forma de eu usar as redes sociais para o meu bem-estar. Começou a olhar a vida dos outros, o iate dos outros, o carro dos outros, o apartamento, a decoração dos outros, de famosos, você está numa enrascada. Você já está sendo controlado. Você abriu e viu aí qualquer mensagem que foi instigado de Anitta, de outras coisas mais aí no celular. Você clicou para ver fofoca de famosos, você está sendo controlado. E seus dados já estão sendo coletados. Então você é um consumidor. Então veja só, e um consumidor hoje ele é controlado, né? Então nós estamos aqui, entretenimento, seja ele qual for, utilize-se bem dos aparelhos. Televisão, assista documentários, Netflix, assista documentários. Não fique tantas horas da sua vida preso a seriados, né? Isso não vai te levar a lugar nenhum. Esse entretenimento que te aprisiona é controle pessoal. Então você está sendo vítima desse controle. Vamos ao quinto aqui, para a gente já falar do sexto. Esse é uma palavra pesada. Emburrecimento. Aqui, veja só. Você está tendo acesso a uma informação importantíssima de cunho em que vai trazer para você uma capacidade de reflexão muito importante. Então, o que é emburrecimento? Não quer dizer que você seja uma pessoa burra, não é isso. É que, por exemplo, um puxa o outro. Lembra que eu falei, o medo, a dívida alimenta o medo, a escassez alimenta o medo, né? O entretenimento e o emburrecimento alimentam o medo. Por quê? Porque no medo você indica que você não tem conhecimento. O medo indica que você ainda está no arquétipo da manada, né, da massa, que é conduzida ao abatedouro sem saber. Que só se toca que está no corredor de um abatedouro quando já vê lá na frente os animais sendo mortos. Algumas filmagens na internet aqui mostram quando um gado, um boi ou uma vaca está caminhando por um corredor e lá na frente ela começa a ouvir o som da morte dos seus colegas. Só aí ela começa a querer voltar pelo corredor. Mas o de trás está empurrando ela para frente. E do lado há grades de metal poderosas. Quais são essas grades de metal poderosas que eu estou falando de forma metafórica para vocês? Aqui, ó, as 5 formas de controle. Essa é as suas barras de metal e as pessoas que estão atrás. Lembra que eu falei dos pais, amigos, que estão sempre falando para você? Estão sempre dizendo, olha, pensa bem, hein? Pensa bem, não sei o quê. Mas se você fazer do jeito certo aqui, como eu estou falando, você se tornar o líder da sua vida, praticar uma vida inicialmente minimalista, começar a gastar menos, a juntar mais, investir dinheiro de maneira correta, até que você consiga ter uma quantidade em que você... Primeiro assim, se você tiver dinheiro na conta, em que garanta para você 6 meses que você
6 meses, 1 ano, que você não precisa correr tão rápido atrás de outro emprego, a sua mentalidade melhora muito. Se você tiver dinheiro para 2 anos, 3 anos, melhora bastante. E se você não precisar voltar a trabalhar, então você vai ter uma independência pessoal. Aí começa a ter medos sutis, como medo, por exemplo, das práticas espirituais, medo da morte, como diz Maslow. Aí você quer que a sua sociedade esteja melhor. Por quê? Porque se a sua sociedade não melhorar, veja só, você tem medo de bandido, de assalto. Então tem vários fatores que vão te pegar através do medo, tá? Então, você vivendo uma vida minimalista, você passa a gastar menos e você passa a ter mais segurança. Essa irradiação de segurança hoje é preocupante para muita gente. Porque há um interesse em que a humanidade vibre medo constantemente. Vibre essa massa de medo, como foi criada em 2020. Uma poderosa massa de medo que ainda está aí predominando. Serenidade profunda em seu coração, eu me torno você.